Então vamos fazer a leitura. Romanos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós louvamos ao teu nome, Senhor Deus, pelo ministério do apóstolo Paulo, por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor trouxe às nossas vidas através dele. Nós agradecemos ao Senhor, não somente pelos ensinamentos, mas também pelo testemunho de vida que serve para nós até hoje. E nós queremos pedir ao Senhor que, assim como o Senhor falou com ele, que o Senhor possa estar falando conosco, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça através da tua palavra, e que o Senhor não somente opere na vida daqueles que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Zoom, mas que o Senhor, Deus, possa estar também abençoando aqueles que ainda vão assistir esse vídeo algum dia. Que a tua boa mão seja sobre suas vidas, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encha da tua presença e que o Senhor derrame da tua unção, do teu poder, para que possam compreender a tua palavra. Por isso, ó Deus, nos dá experiência contigo através da tua palavra nessa noite, pois nós te pedimos isso, reconhecendo a nossa dependência da tua revelação, da tua manifestação em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pela manhã nós estudamos esse versículo, nós demos ênfase na afirmação associada a ser servo, né? A frase servo de Jesus Cristo. Nós observamos que o servo está a serviço de Cristo, que o servo está sob a proteção de Cristo, que o servo faz parte do povo de Deus e que o servo pertence a Cristo. Todo esse conteúdo está presente nessa palavra, servo, servo de Jesus Cristo. Hoje à noite nós vamos estudar o mesmo versículo, mas fundamentados na última parte do versículo. Separado para o Evangelho de Deus. Esse o tema que nós vamos trabalhar hoje, e é o texto que nós vamos preparar. Separados para o Evangelho de Deus. O que é que a gente observa aqui sobre a questão de Evangelho? A palavra nos diz que o Evangelho, quando a gente traduz essa palavra do grego para o português, significa boas novas. Então, o Evangelho são as boas novas. Mas é interessante que, quando Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus, a gente logo pensa assim, que ele foi separado para o Evangelho, então foi separado para pregar o Evangelho. Mas dentro do conteúdo de ser separado para pregar o Evangelho, nós temos não somente um pregador do Evangelho, mas nós temos uma série de implicações nesse chamado, que é isso que nós vamos procurar meditar nessa noite. Eu não sei se os irmãos se lembram, quando o apóstolo Paulo conversava e explicava a respeito do seu chamado, em Atos, capítulo 26, versículo 16 até o 21. Ele está explicando ali, e o que ele fala é que o Senhor Jesus, no dia que o convidou, o chamou para a fé, no dia que o converteu, revelou para ele que tinha ele sido chamado para o Evangelho, para pregar o Evangelho. Pois bem, o que é que nós aprendemos aqui sobre o ser separado para pregar o Evangelho? Primeira coisa que nós precisamos observar é esse aspecto de ser separado. Quer dizer, se ele foi separado para pregar o Evangelho, significa que ele não pode pregar o Evangelho sem ter experiência com aquilo que o Evangelho oferece. Logo, compreender o Evangelho faz parte do ser separado para pregar o Evangelho. Compreender o Evangelho. Aprender o Evangelho. O Evangelho só é boa nova para quem tem percepção da sua pecaminosidade. O apóstolo Paulo achava que estava indo no caminho certo. Perseguia a igreja, tentava destruir a igreja de toda forma,
Mas um dia ele se encontra com Jesus. Ao se encontrar com Jesus, a percepção que ele tinha é que tudo aquilo que ele estava fazendo estava errado. E que ele precisava, então, desenvolver uma experiência com Deus a partir de Cristo. O que a gente aprende, então, é que ser separado para pregar o Evangelho não é somente pregar o Evangelho, falar o Evangelho, mas nós precisamos ter uma experiência com aquilo que nós vamos ensinar para as pessoas a respeito do Evangelho. Essa semana eu estava... Eu vou contar isso depois. Então, esse é o aspecto importante. Compreender o Evangelho. E parte-se justamente desse ponto. Eu preciso entender o que o pecado está fazendo na minha alma, no meu coração. Entender que eu sou pecador para que eu possa ter uma experiência com o Evangelho. Era isso que Paulo pregava para os outros, mas ele precisou ter essa experiência também. Logo, ter essa percepção da nossa pecaminosidade faz parte desse separar de Deus para nos conduzir à pregação do Evangelho. Nós precisamos ter uma experiência com aquilo que vamos pregar. E percepção da pecaminosidade é uma delas. O Evangelho também só é boa nova para quem tem percepção das consequências do pecado. E é o que a gente observa em várias experiências que a Bíblia vai relatando a respeito das consequências do pecado. O que a gente tem que observar é que essas experiências de percepção a respeito das consequências do pecado, com certeza vai conduzir o homem a estar em Cristo. É interessante quando nós vamos evangelizar, por exemplo, e nós evangelizamos pessoas que se acham boas. Às vezes a gente encontra gente que não faz parte da igreja, mas que se sente melhor do que os crentes da igreja. E ao evangelizarmos essas pessoas, o que a gente vai descobrindo é que elas não têm percepção das consequências, elas não se veem como pecadoras, então elas não têm essa percepção da sua pecaminosidade, e elas não acham que vão sofrer qualquer consequência. E isso acaba, de certa forma, tirando a motivação dessas pessoas para tomarem uma decisão diante de Deus. Mas no dia que Jesus visita, no dia que Jesus opera, que o Espírito Santo de Deus manifesta e se revela para essa pessoa, com certeza essa percepção é uma das percepções que vai fazer parte da experiência de fé do indivíduo. A capacidade de perceber que sem Cristo ele está destinado à destruição. Sem Cristo está destinado à morte eterna e ao juízo vindouro. É importante a gente ainda observar que existem algumas doutrinas que vão sendo ensinadas por crentes que vão, de certa forma, amortecendo essa percepção a respeito do juízo de Deus. É a doutrina, por exemplo, da aniquilação. A doutrina da aniquilação prega que quando o indivíduo morrer, depois que ele estiver da presença de Deus, o juízo de Deus não vai ser o lago de fogo, o juízo de Deus vai ser a aniquilação. Quer dizer, ele vai deixar de existir. E aí, o indivíduo está pregando isso para o outro, e o outro diz, eu vou deixar de existir, então eu não vou sofrer. Então, já que eu não vou sofrer, eu só vou deixar de existir, então, vamos andar, vida que segue. E, na verdade, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que o estado de tormento eterno, longe de Deus, longe da bênção e da graça de Deus, é o que espera todo homem que está sem Cristo e que morrer sem Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos entender é que entender as Escrituras deve levar o indivíduo tanto a essa percepção a respeito da sua pecaminosidade, como a percepção a respeito das consequências dessa pecaminosidade no decorrer da sua vida. E essa é a experiência que o Evangelho nos oferece. O Evangelho, nas palavras de Ronaldo Lidório, o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Eu ouvi uma mensagem dele sobre o Evangelho, ele fala justamente isso. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse que tem alguns grupos evangelísticos que vão para certos lugares e que fazem obra assistencial, ajuda as pessoas a construir a casa, ensina os pais como devem cuidar dos filhos,
ensina normas de higiene, ensina um monte de coisa e não fala nada de Jesus. E aí essas pessoas chegam e dizem assim, nós pregamos o evangelho àquele povo, mas eles não falaram de Jesus. Pregar o evangelho sem falar de Jesus não é pregar o evangelho. Porque Jesus é a porta para todas as bênçãos que Deus tem para manifestar em nossas vidas. Por isso, a igreja precisa sempre se focar nesse ponto. Pregar o evangelho é pregar Jesus. É falar de Jesus. É falar do plano maravilhoso que Deus tem para o homem e que esse plano só pode ser alcançado através de Cristo. É por isso que Cristo morreu na cruz, é por isso que ele veio, que ele se humilhou, se fazendo em forma de criatura, para que ele pudesse viver no nosso meio e dar a nós uma oportunidade de salvação. Logo, o evangelho, o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho. E esse evangelho é Cristo. Ele é a mensagem do evangelho. O versículo 2 ainda diz assim, o qual foi por Deus separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E o que é que Deus prometeu por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras? O que é que os judeus ensinavam a respeito da promessa de Deus? A promessa de Deus é Cristo. Desde o início de Gênesis, a promessa é Jesus. Jesus, o Salvador, aquele que viria para nos oportunizar novo acesso a Deus. Logo, o que o apóstolo aqui está enfatizando, e aí versículo 3 ele diz, com respeito seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo está dizendo aqui que o tema do evangelho é esse aqui. O versículo 2 e 3 vai falar sobre o tema da pregação cristã. E é isso que nós precisamos ensinar às pessoas. Nós não temos, a função principal da igreja não é pregações morais, não é melhorar o relacionamento das pessoas, é resolver o problema da falta de relacionamento das pessoas com Deus. E a partir daí, nós trabalhamos todos os outros temas, mas o tema principal é justamente esse. Logo, compreender o evangelho. E melhor do que isso, compreender o que é o evangelho é o que faz de nós bons evangelistas, bons pregadores. Nós precisamos entender que pregação moral não é o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo e aquilo que ele fez na cruz e aquilo que ele proporcionou através da cruz. Então, se nós pregarmos muitas coisas que melhorem os homens e não pregarmos Jesus, nós não vamos alcançar o nosso propósito. Jesus é o nosso tema. E esse é o primeiro aspecto, então, que nós queremos abordar. Compreender o evangelho é o primeiro ponto para pregarmos o evangelho, para desenvolvermos esse chamado separado para o evangelho de Deus. Então, o que às vezes nós temos é um monte de gente que foi separada para o evangelho de Deus, mas que não sabe nem o que é o evangelho. Tem gente que prega a igreja e acha que está pregando o evangelho. Ah, saí ali para evangelizar. Aí, quando você vai ver o que foi que a pessoa foi fazer, ela foi atrás de outros crentes para falar mal da igreja do outro, para poder tentar trazer a pessoa para a igreja dela. E para ela está evangelizando. Só que ela não está falando de Jesus, ela está falando da igreja. Ela está fazendo propaganda da igreja. Aí a pessoa sai na rua, um domingo de tarde, por exemplo, e faz propaganda do culto da noite. E depois chega em casa e diz assim, estava evangelizando. Quando, na verdade, estava falando da igreja. O que nós precisamos entender é que a evangelização é falar sobre Cristo. É ensinar as pessoas a respeito do que Cristo fez e da necessidade daquilo que ele tinha feito para edificar as nossas vidas e nos religar a Deus. Então, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar. O significado de ser preparado para o evangelho de Deus. Primeiro, compreender o evangelho. Paulo foi chamado para compreender o evangelho. E para compreender o evangelho para ele
e para o ministério que ele precisava desenvolver. Segunda coisa que nós observamos no texto. Separado para o Evangelho de Deus implica também em crer no Evangelho de Deus. Essa é outra experiência do apóstolo Paulo. Porque nós podemos, por exemplo, você pode chegar diante de uma pessoa e ela entender tudo sobre o juízo de Deus, mas não ter experiência com Cristo. E às vezes nós até somos tentados a nos enganar com isso. Às vezes a gente tem gente na nossa família que conhece muito sobre doutrina. Aí quando você vai evangelizar, a pessoa já sabe tudo. Eu me lembro de um pastor no seminário que ele disse que estava conversando com um pastor desviado e alguém falou, eu queria que tu evangelizasse fulano. Aí ele foi conversar com o cara. O homem sabia mais do que ele da Bíblia. Qual era a diferença? Que aquilo que ele sabia não tinha nenhuma diferença em relação a aproximá-lo de Deus. Porque conhecimento intelectual a respeito da palavra não faz de ninguém crente, não faz de ninguém um cristão, um separado para o Evangelho de Deus. Não faz. Então, o que é que precisa? O que precisa é ter a sua própria experiência com Deus. Crer no Evangelho. E a grande dificuldade nos nossos dias, eu imagino, que seja justamente por essa falta de fé em relação ao Evangelho. O que é que faz da igreja tão tímida na pregação do Evangelho? Porque não tem convicção a respeito daquelas verdades que são pregadas. São tantas verdades que a gente vai se encontrando no decorrer do caminho, na internet, em todos os outros cantos. São tantos pontos de vista a respeito dos temas que a gente, às vezes, fica assim meio perdido. Aí, às vezes, o indivíduo sabe mais o ponto de vista que as pessoas colocam na internet do que o que a Bíblia fala a respeito dos aspectos da vida. E fica inseguro na pregação do Evangelho. Por quê? Porque não crê. Porque não tem fé. Porque não está se alimentando do Evangelho. Então, crer no Evangelho é extremamente indispensável. Antes de pregar para os outros, nós também temos que ter a nossa própria experiência. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi separado para crer no Evangelho. Separado para o Evangelho de Deus. Então, esse Evangelho entrou na vida dele. Mudou a alma dele, mudou o coração. Então, crer no Evangelho de Deus. A boa compreensão do Evangelho não é fé salvadora. É isso que nós precisamos observar. A pessoa compreende o Evangelho, mas não significa que ela está salva. A pessoa vai na igreja e gosta dos cultos, não significa que ela está salva. Ela precisa ter a sua própria experiência com Deus. E é assim que nós precisamos aprender o Evangelho. O Evangelho tem que entrar na nossa alma e ele tem que fazer parte da realidade da nossa existência. Do contrário, nós também precisamos ainda dessa experiência de salvação. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, vai nos falar um pouco a respeito da justificação. E diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que o apóstolo está aqui instruindo é a respeito dessa justificação que nos alcança. Todo indivíduo que vai pregar para os outros precisa ter a sua própria experiência com essa fé, com esse evangelho que está sendo pregado. E é isso que nós observamos aqui em Paulo. Um homem que teve experiência, ele foi separado para o evangelho. E ele não foi separado por uma instituição religiosa, ele foi separado por Deus. O próprio Jesus o visitou, o confrontou e designou para que ele pudesse pregar o evangelho e ser um servo de Deus, abençoado e bem-sucedido no seu propósito de pregação. Então, é interessante porque, às vezes, você tem uma pessoa que tem muito conhecimento do evangelho e não tem experiência com Deus. E, às vezes, você tem uma pessoa que tem pouco conhecimento do evangelho, mas tem experiência com Deus. Eu, de vez em quando, quando falo sobre isso, eu me lembro de quando eu era novo convertido. Quando eu me converti, eu não conhecia quase nada do evangelho. O que eu sabia era só o plano de salvação.
E aí, a partir disso, eu comecei a ler as Escrituras, já tinha lido algumas vezes, mas não tinha ainda percebido a necessidade de salvação, porque era como se eu me sentisse salvo. Mas a partir de quando eu me converti, a minha percepção do Evangelho mudou. E aí eu comecei a entender as Escrituras de forma adequada. Então, muitas vezes, você tem alguém que não compreende direito o Evangelho, mas ele sabe o básico para ser salvo. Então, não é a quantidade de conhecimento que faz alguém salvo, é a experiência que se tem que faz alguém salvo. Experiência que se tem com Deus. E é isso que nós precisamos focar. Você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa se converter, você precisa deixar o Evangelho entrar em você, você precisa deixar Jesus entrar em sua vida e controlar e ser senhor da sua vida. Você precisa ser servo de Jesus Cristo, porque sem ser servo de Jesus Cristo, por mais que se tenha conhecimento, não está salvo. Precisa de salvação. Precisa ser evangelizado. Um outro aspecto importante nessa parte do crer no Evangelho de Deus é que crer não está necessariamente ligado à quantidade de conhecimento da Bíblia, e sim à qualidade de vida que se tem. E aí, Romanos 9, 30 a 33 diz o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, o que a gente aprende aqui é que os judeus, que tinham tanto conhecimento a respeito das Escrituras, que decoravam a lei e que diziam esperar o Messias, quando o Messias chegou, eles não aceitaram. Eles mataram o Messias. O que mostra que muito conhecimento das Escrituras, sem uma experiência com Deus, não serve muita coisa para o indivíduo. Então, o que nós precisamos entender é, não importa se você tem muito conhecimento, você precisa ter uma experiência com Deus. E se você tem pouco conhecimento, use esse pouco conhecimento para ter a experiência de salvação em Cristo Jesus. Então, não depende do nível de conhecimento que você tem, mas você precisa ter o conhecimento básico para entender que você precisa de salvação, que sem Cristo você está perdido. E é assim que nós vamos tendo a nossa primeira experiência com Deus. E a partir daí, Deus vai nos conduzindo para uma vida e um ministério separados para o Evangelho de Deus. Então, ser separado para o Evangelho implica em crer no Evangelho. Implica em compreender o que é Evangelho. Mas outra coisa importante sobre o crer é que ele está sempre associado à obediência. Ninguém pode dizer que crê no Evangelho se não obedece. E aí, João, capítulo 14, versículo 24, diz assim: que diremos, pois? Eu acho que eu anotei errado. Deixa eu pegar João aqui. João 14, 24. Nos diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É interessante o que a gente observa em João aqui, porque o que Jesus está dizendo para nós é que se nós somos servos de Deus, nós precisamos obedecê-lo. E se nós não obedecemos, não somos servos. É bem simples isso. Mas o que é que acontece? Nós temos muita gente que entra nas igrejas e que fazem parte da membresia, não obedece a Deus, não andam de forma correta diante de Deus. Mas porque são parte da membresia, porque dão o dízimo, porque participam das atividades, porque fazem parte de algum departamento, acham que estão salvos. O que o texto está dizendo é que o salvo obedece. O salvo tem essa preocupação em ter uma vida de acordo, que esteja de acordo com a vontade do seu Senhor, como foi pregado hoje pela manhã. Mas o que a gente aprende no nosso dia a dia, no ambiente religioso que frequentamos, é que muitas vezes a pessoa não obedece, mas acha que é servo. Não obedece, mas acha que está salvo.
Então, é algo que a gente precisa pensar. Crer no evangelho implica em obediência. Sem obediência não há uma crença saudável. Por último, chamado para o evangelho de Deus implica também em comunicar o evangelho de Deus. Então, antes de comunicar, o apóstolo Paulo teve a sua própria experiência com Deus. Mas depois de ter a sua própria experiência com Deus, a palavra nos diz que ele viveu para comunicar a sua experiência para que outros pudessem ter a mesma experiência que ele. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos chamados por Deus para pregarmos o evangelho às pessoas, para passarmos para as pessoas a mesma experiência que nós tivemos, para instruir as pessoas a respeito do reino de Deus, para que elas possam ter experiência com Jesus e, a partir de Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Atos 6:10 diz o seguinte: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Entendeu que precisava anunciar o evangelho e seguiu imediatamente para fazê-lo. Atos 20:24 ainda diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja que o foco do apóstolo Paulo era completamente na pregação do evangelho. Ele entendeu que o chamado dele era mais importante do que qualquer outra coisa na vida. E por isso ele viveu em função do seu chamado, do seu propósito, de fazer a vontade de Deus, separado para o evangelho de Deus. Ele entendeu isso e viveu em função disso. Então, Jesus treinou seus discípulos para comunicar o evangelho. Veja o que diz em Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus está falando aqui não é para o apóstolo somente, é para a igreja dele. Essa é a função da igreja. A igreja precisa passar por todo mundo pregando o evangelho. E nós precisamos entender que esse é o chamado que nós temos que desenvolver em todo o tempo e todos os dias, se for possível. Pregar o evangelho, ensinar a palavra, instruir pessoas, exortar pessoas e nos empenhar em desenvolver essa obra de pregação do evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é as informações, são as boas novas a respeito do projeto de Deus de salvação do homem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que precisava ser salvo? Porque estava perdido e destinado ao inferno. É isso que nós precisamos ensinar. O que é que nós aprendemos ainda a respeito desse aspecto? Comunicar o evangelho de Deus. A igreja foi capacitada para pregar o evangelho de Deus. É o que nós achamos lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós não fomos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida folgada. Nós não fomos capacitados, visitados pelo Espírito Santo, para termos algumas experiências sobrenaturais. Nós fomos capacitados para pregar o evangelho. Foi por isso que o Espírito nos capacitou. É isso que faz a igreja desenvolver o ministério da pregação. A capacitação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não nos capacita só para vivermos o evangelho. Ele capacita para pregarmos o evangelho. E é isso que encontramos em Atos. E aí nós encontramos em Atos 16:10 o seguinte: assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Paulo foi chamado para pregar o evangelho de Deus. E chamado para pregar o evangelho de Deus, obedeceu imediatamente e arcou com todas as consequências disso. Um exemplo para todos nós. Em Atos 26, do versículo 16 ao 21, ele diz assim a respeito do seu chamado: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. O Senhor falou com ele.
porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A pergunta que nós fazemos é: nós estamos obedecendo à visão celestial? Nós estamos obedecendo ao mandamento celestial? Nós estamos vendo a evangelização como projeto de igreja ou como projeto de Deus para as nossas vidas? Qual tipo de responsabilidade nós estamos desenvolvendo no nosso dia a dia que tem a ver com a pregação do evangelho, que tem a ver com a comunicação da palavra de Deus a respeito de Cristo para as pessoas que estão perdidas? E nós costumamos usar uma justificativa. Não, o povo aqui já ouviu muito o evangelho. O povo aqui já ouviu muito o evangelho, mas ainda não se converteu. Precisa continuar ouvindo. E não é só ouvindo, mas vendo como quem está alcançado pelo evangelho vive. Nós precisamos dar bom testemunho na nossa comunidade. E nós precisamos comunicar o evangelho. Não só na nossa comunidade, mas nas outras comunidades à nossa volta. Nós precisamos desenvolver o chamado que Deus tem para nós. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Talvez cada um de nós poderia colocar o próprio nome aqui. Edmond, servo de Jesus Cristo, chamado para ser pregador ou para ser pastor, separado para o evangelho de Deus. O que é que você colocaria aqui nesse texto a respeito de você se colocasse o seu nome aqui? Você foi chamado para quê? Foi chamado para desenvolver que ministério? Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós precisamos comunicar o evangelho através do nosso ministério. Seja o seu ministério com criança, com adolescente, na área de artes, onde for, você precisa comunicar o evangelho. O evangelho é Jesus. E aquilo que ele vem proporcionar para as nossas vidas. Jesus, o nosso Salvador, precisa ser comunicado às pessoas. Que nós possamos ter a experiência necessária com ele e que nós possamos pregá-la, a palavra dele, para aquelas pessoas que ainda não teve essa experiência. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter uma oração. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus, estudar sobre a vida do apóstolo Paulo é sempre um grande desafio para nós. Porque Paulo viveu para o chamado que teve da parte do Senhor. E muitas vezes nós nos desviamos desses chamados. Mas queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Pedir ao Senhor que nos perdoe quando não comunicamos o evangelho, quando não vivemos o evangelho, quando nos desviamos dos ministérios que temos na tua presença. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E nos dê nova oportunidade. Nos dê, ó Deus, períodos de quebrantamento, de mudança de valores, para que nós possamos obedecer o teu evangelho. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. E nos dá novas oportunidades para fazermos a tua vontade e cumprirmos o teu propósito para as nossas vidas. Pedimos ainda, Senhor, que assim como o Senhor revelou para Paulo o seu ministério, ainda na sua conversão,
Que o Senhor esteja visitando a cada um de nós e mostrando por meio de quais, ou por quais meios nós devemos utilizar para alcançar pessoas na pregação do Evangelho. Que o Senhor nos dê as habilidades, que o Senhor nos dê a motivação, que o Senhor nos dê o poder espiritual para fazermos isso. E muito mais do que isso, nós pedimos que o Senhor visite cada membro da nossa igreja, aqueles que ainda não têm uma experiência de salvação, que o Senhor os salve, que o Senhor gere temor no coração, que o Senhor mude a alma, que o Senhor mude o comportamento, que o Senhor, Deus, mude os valores do coração. Em nome de Jesus, visita o teu povo, edifica a tua igreja, fortalece-nos na tua santa presença, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Tenha misericórdia de nós e faz com que esse chamado, essa convocação do Senhor, para sermos servos e para sermos comunicadores do teu evangelho, para termos essa percepção maravilhosa do teu reino e dos teus planos e comunicá-los às pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor opere em nós e nos conceda essa bênção. Em nome de Jesus te pedimos. Que a igreja presbiteriana aqui de Ipanema se torne uma igreja que vive o evangelho, que prega o evangelho, chamados, separados para o evangelho de Deus. Que nós sejamos essa igreja, Senhor, nesse lugar, para a glória do teu nome, para a nossa edificação, para a nossa alegria e conforto. Que nós sejamos essa igreja responsável que glorifica o teu nome através do cumprimento do chamado para o evangelho de Deus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, irmãos.